Uh, eita, deu uma mensagem aqui. Talvez algo que pudesse ajudar mais ela seria ela entender como potencializar esses ganhos dela, como ela poderia, de certa forma, crescer na vida. Então, isso se reflete até um pouco nas dores dela, que são alguns gastos talvez desnecessários e falta de conhecimento para a gestão de futuro dela. A gente trouxe aqui um dado bem interessante para vocês, algo que torna relevante essa proposta da gente, que é o seguinte: uma pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos, foi meio que um projeto, eles aplicaram a educação financeira de forma bem incisiva em alguns estados, e eles puderam ver a relação que isso tinha no crédito, no aumento do crédito nos estados. Claro que é apenas um indicativo, não é uma forma 100% correta de dizer que isso foi o único fator que fez com que o crescimento econômico acontecesse, mas é um indicativo bem positivo, Oi. bem otimista. Então, com base nisso, a Geórgia, por exemplo, teve um aumento de aproximadamente 1,8%, a Idaho 2,6% e o Texas 5,2% nesse aumento do crédito, né? Então, o que a gente conseguiu observar com base nisso de oportunidades para a gente? É que a gente tem uma oportunidade muito grande de fazer esse target nos jovens, de fazer de afunilar muito a nossa visão nos jovens, por serem um grupo muito mais familiarizado com esse ambiente web, esse ambiente digital, esse ambiente mais rápido. Então, a proposta da gente tem muito a ver de estar direcionado e estar linkado com essa população um pouco mais jovem, que hoje em dia representa aproximadamente 23% da população do Brasil. Então, a gente tem essa visão de que a educação financeira tem um potencial gigante de mudar a realidade desses jovens. E com base nisso, a gente pesquisou bastante sobre alguns concorrentes, algumas inspirações. A gente conseguiu achar, no geral, concorrentes muito mais associados ao ramo de cursos ou ao ramo de produção de conteúdo, que estão fazendo hoje esse processo, sendo que a boa parte deles tem alguns gaps relacionados a, seja um conteúdo, ou o material é muito caro e um pouco inviável para as camadas, para os mais jovens, né? Talvez, por exemplo, aqui o Think Laser é muito mais focado em um público mais velho, que já tem uma interação com o dinheiro e quer potencializar através de investimentos. Então, o objetivo da gente é um pouco mais servir a base do que necessariamente ir para focar nesse tipo de público. É porque os jovens têm um poder aquisitivo bem menor do que as pessoas conforme vão ficando mais velhas. Então, de inspirações também, a gente conseguiu dar uma olhada em alguns softwares e alguns produtos, inclusive com ideias bem diferentes entre si. O primeiro deles, o Jovem de Negócios, é um canal no YouTube, eles têm até uma plataforma externa, site, e a proposta deles é ter um conteúdo muito acessível e didático. Já o Brilliant é um site bem legal, que ele amplia e ele melhora a forma em que... É bem revolucionário, na verdade, ele repensou muitos dos conceitos de como as pessoas aprendem coisas das mais variadas. Suno é um formato muito mais focado em conteúdo, um pouco mais como se fosse quase uma espécie de jornalístico, então eles fazem artigos, enfim, esse tipo de coisa. E o TikTok tem uma pegada muito mais dinâmica, muito mais rápido. Então, a gente quer trazer essa pegada muito focada no público jovem, de agilidade e velocidade. Então, a proposta de valor da gente se reflete muito nisso, que é de fornecer um conteúdo confiável através de simulações, que, na verdade, através de simulações do cotidiano, e tudo isso, de certa forma gamificada, ajudar os jovens aprender sobre como lidar melhor com suas finanças. Então, com base nisso, a gente montou essa ideia aqui de como que seria a nossa solução com base em alguns parâmetros, como custo, simplicidade, e isso se comparando com alguns desses concorrentes nossos. Então, a gente foi pensando em algumas atividades-chave, né, que são, na verdade, imprescindíveis para que a gente consiga construir isso que a gente está procurando. Seria o primeiro, a produção de conteúdo dinâmico e atualizado, claro, fornecer um apoio com base em mentorias, promover interação entre usuários que usam o sistema, então a gente fazer uma espécie de rede social, algum fórum, seja por sistema de rankings, enfim,
e realizar eventos para atrair novos usuários e promover novas dinâmicas. Então, com base nisso, a gente foi pensando na nossa ideia do MVP, que é muito pautado em 4 funcionalidades principais. O primeiro, ou 4 conceitos, né? Pode ser que não sejam necessariamente funcionalidades, mas o primeiro é o simulador de finanças, o segundo é um sistema de pontos, o terceiro é educação através de exemplos, que é muito menos do que uma feature, né? Como eu já falei, é um conceito, uma premissa que a gente quer aplicar em tudo, e uma ideia de rede social. Então, a gente tem pessoas conectadas. Então, com base nisso, eu vou passar até de forma um pouco mais sucinta por esse Canva aqui que a gente montou, mas eu passando pelos pontos que a gente ainda não conversou, falar um pouco dos canais. A gente tem muito como objetivo trazer essa plataforma para as pessoas através de Instagram, TikTok, essas redes sociais bem que estão famosas hoje em dia. Eu queria trazer também uma visão de custo da gente. A gente pensou, enfim, já quando o nosso produto estiver no mercado, ele poderia ter um custo com economistas e professores, aproximadamente 3, a gente coloquei aqui um número arbitrário, funcionários para dúvidas também, programadores e designers, e a plataforma por si só, né, preço fixo associado ao produto. Então, ele está, por exemplo, no Amazon da vida, enfim, custos com servidores, com banco de dados, tudo isso. A gente também pensou claro, relembrando, o segmento de usuários está muito focado nesse público mais jovem que, consequentemente, pode ou não, mas a gente tem como base o público jovem que está muito associado a universidades, faculdades, até porque tem essa visão de querer tem visão de futuro, então querem crescer de certa forma. A gente tem essa visão aqui trazida no Canva, e muito com base nisso a gente repensou um pouco e reavaliou como que seria o nosso modelo e qual que seria o nosso MVP, e ele é muito pautado no que a gente vê no modelo do Duolingo, por exemplo, em que você tem caminho de aprendizado e uma forma de ranking para você ter esse contato com outras pessoas dentro da plataforma. A gente realizou também uma pesquisa de mercado, em que a gente conseguiu coletar algumas informações que já foram usadas como validadores das premissas que a gente teve até então. E um dos fatos que a gente conseguiu tirar delas é que as pessoas estariam dispostas a pagar 10 a 15 reais mensais se isso tivesse muito associado a um produto extra. Assim. O viés da gente também está muito associado à acessibilidade. Então, a gente planeja em fazer uma plataforma, fazer um produto que seja, pelo menos de início, gratuito, que consiga alcançar um número grande de pessoas, para que, caso as pessoas que tenham interesse em ter um conteúdo um pouco mais especializado, a gente tenha essa possibilidade de oferecer através dessas subscrições e também alguns ads. Quanto à promoção e publicidade, já comentei um pouco lá atrás nos canais, então tem muito essa pegada de marketing digital, crescimento orgânico, mas a gente também quer ter uma ideia bem de talvez dessas plataformas de streaming nova, que é a primeira semana grátis, e talvez algumas realizações de eventos em faculdade. A gente vê que faz muito sentido algo associado à educação, conseguir fomentar eventos, sejam presenciais ou Minuto, digitais, tá? para aumentar esse engajamento. Tranquilo, estou acabando. E um dos últimos aspectos, que é o aspecto de fidelização, como que a gente conseguiria fazer com que essas pessoas continuassem se engajando na solução da gente, primeiro, usar parcerias B2B para oferecer descontos que poderiam ser resgatados pelo sistema de pontos, então algo um pouco integrado dentro da nossa plataforma. Também ter esse suporte muito, muito fácil para que as dúvidas sejam sanadas de forma bem rápida, e a atualização constante do conteúdo, não ter um conteúdo monótono, não ter um conteúdo que está sempre se renovando. E, por fim, a gente falando um pouquinho de escala de mercado, a gente vê muito potencial, claro, primeiro no Brasil, e em alguns países da América Latina, que a gente vê cenários bem similares com os cenários que a gente vê aqui no Brasil. Pronto, fechei. O tempo eu tinha marcado errado aqui, no caso vocês passaram 1 minuto. Só Eita, para perdão. tu saber para outra. Tá bom, beleza, obrigado. Pessoal da turma, comentários.
Um comentário, João Henrique, gostei bastante da ideia do João Pedro. Ô, pessoal, tentem se vocês puderem, dar assim, poxa, gostei de tal parte, especificamente, assim, coisas que possam ajudar a equipe a evoluir o projeto dela. Pensando vocês próprios como potenciais usuários, né, desse serviço. Vocês devem ter uma graninha que pode não tomar uma cerveja e fazer alguma outra coisa com ela, né? O quê? Descubra aí na plataforma dos meninos. E das meninas, deve ter meninas também. Então é nós. Uhum. Começa aí, Cristiano, que eu Alan, que Eu tenho uma um pedaço pergunta logo. Eu fiquei muito curiosa como é que vocês vão fazer com a geração de conteúdo, se vai ser alguma geração de conteúdo automatizada, buscada da internet, filtrada, como é que vocês vão Uhum. analisar o conteúdo, porque um dos valores que vocês botam é conteúdo de qualidade, né? Uhum. Então, como vai ser essa geração de conteúdo? Boa. Para a geração de conteúdo, a gente quer ter um ecossistema de pessoas qualificadas, então a gente teria economistas, a gente teria, enfim, pessoas trabalhando com a gente focadas nessa produção de conteúdo, só que não somente isso, a gente também teria meio que frameworks que façam com que essas pessoas que estão produzindo os conteúdos façam eles de uma forma específica. Então a gente vai usar muito o Brilliant e algumas outras plataformas como base para o formato em que essas pessoas vão passar o conteúdo, mas o conteúdo por si só vai estar vindo através dessas mentes que, enfim, lidam diretamente com isso. Respondendo a pergunta do Guilherme, que ele colocou aí no chat, a nossa diferença para esses concorrentes é que, tipo, eles oferecem um conteúdo muito engessado, muito formal, que para que você consiga acompanhar, você precisa estar muito motivado ou já tenha uma experiência prévia com o assunto. No nosso caso, nós vamos trazer um conteúdo com uma dinamicidade bem maior, bem mais prático, que você não precisa ter conhecimento prévio, visto que o objetivo é introduzir esse pensamento no aluno e também é um conteúdo que você possa consumir em qualquer lugar. Por exemplo, eu não tenho tempo hoje de parar um tempo e estudar esse assunto. Então, você pode parar no ônibus quando estiver voltando do trabalho. Por isso que a gente usou a associação da nossa plataforma com o Duolingo. É algo bem prático e intuitivo. Mas, Jones, você não tem, pelo menos que eu tenha visto, porque eu cheguei um pouquinho atrasado, estava organizando lá fora, não tem nenhum exemplo disso. É só a palavra de vocês que o conteúdo vai ter uma natureza diversa e inovadora. E não é assim. Ou vocês mostram exatamente, não, a gente vai trabalhar com memes, aí você tem um pedacinho de aula, está vendo como é diferente desse outro formato, aí você compara os dois formatos. Porque se você não fizer isso, eu estou com o Guilherme. No caso, você não tem nada. No caso, a gente teria que colocar uma apresentação de como seria a plataforma na nossa apresentação aqui. Não, veja, você está dizendo que você está apostando, que a diferença é uma aposta num conteúdo inovador. Eu entendo isso como um design instrucional inovador, uma forma de apresentar e de convencer, de argumentar sobre finanças e economia que é diferenciada. Eu quero saber qual é a diferença. É isso. Eu não estou vendo a diferença. Você está dizendo que tem uma diferença, mas não está mostrando. Complementando isso que o Luciano falou, pessoal, assim, eu também fiquei assim, o que é a solução de vocês? Não está claro, porque vocês estão colocando coisas genéricas, tá entendendo? Então, a melhor forma disso, bota o problema, quando você colocar o problema, diz assim, o conteúdo é nesse formato aqui, o público-alvo não entende o conteúdo. Dá um exemplo. E diz assim, olha, no nosso caso, o exemplo vai ser assim, tá entendendo? Porque vocês estão fazendo promessas, basicamente. Olha, nosso conteúdo vai ser dinâmico. Eu não sei o que é conteúdo dinâmico dentro do contexto. Como é que um conteúdo dinâmico vai fazer a diferença? Porque é diferente ele ser dinâmico dele ser simples.
Mas é simples em Uhum. que sentido? Tá entendendo? Então vocês estão muito assim, tá muito genérico vê a curva de vocês. Mostra lá a curva de vocês. Ela tá coisa com palavras bem assim, ó, simplicidade, variedade, tá, mas a acessibilidade não ficou claro que precisa ser acessível. Vê, nesse primeiro momento, o que é que vai fazer a diferença? A única coisa que eu achei aqui que ficou muito legal é a interatividade social. Inclusive, esse é o que vocês dizem que é o grande diferencial de vocês. Mas vocês não mostraram onde a interatividade social ela impacta o problema. Tá entendendo? Por exemplo, o aluno só vê um material lá que ele tem que ler. Então a nossa solução vai ter uma pessoa lá que sabe muito do assunto tirando dúvida dele na hora. Tá entendendo? É dar concretude para o que vocês estão propondo. Porque senão fica Essa difícil da questão, gente visualizar, entendeu? essa questão da interatividade, a gente até colocou na apresentação que era a questão do fórum, só que, assim, não ia dar muito tempo de explicar na apresentação, porque já estava passado 1 minuto, mas é tipo assim, vai ter um fórum onde as pessoas que consomem o conteúdo da plataforma poderiam publicar as suas dúvidas e tanto é, outras pessoas que consomem o conteúdo da plataforma poderiam responder, quanto as pessoas que estão desenvolvendo a plataforma, trabalhando na plataforma, também poderiam responder. Só que as pessoas que são consumidores apenas, elas ganhariam pontos. Daí, esses pontos poderiam ser trocados com aquela parceria B2B que a gente citou, onde elas poderiam obter descontos, entre outras coisas. Pronto, aí veja, nada disso está aqui. Ó, desconto, era para ser um atributo aqui na curva, tá entendendo? Então, tem uma série de coisas que, pelo menos para mim, está difícil de entender o que é claramente assim que vocês estão propondo. Tá entendendo? Então, Álvaro assim, quer fazer um comentário. É unânime. Álvaro quer comentar alguma coisa. Verdade. Bom dia, estão me escutando? Sim. Pronto, eu estou com essa mesma dificuldade dos professores, porque, em primeiro lugar, pela proposta única de valor de vocês pretendem criar um curso financeiro para o pessoal. E eu não entendo, não estou enxergando muito bem que esses aí são seus concorrentes, uma vez que eles são para várias coisas. A Udemy não é só a parte financeira. São vários cursos, programação, arte, para quem quer escrever, para quem... Eu acho que vocês deveriam se comparar mais a outros cursos e mostrar o diferencial deles para vocês. Ó, esse curso aqui de finanças que existem nessas plataformas fazem isso, isso, isso e isso. O nosso diferencial em relação a eles, a esses cursos em específico, que são os nossos concorrentes de fato, porque estão fazendo a mesma coisa, tem professores que dão essas aulas de finanças para tais e tais públicos, o nosso diferencial é esse. Porque do jeito que está, parece que vocês estão enfrentando aí a Udemy, o Khan Academy, e vocês estão focando mais no produto que eles não fazem, no sistema, coisa que a Udemy não faz, ou vocês estão focando no conteúdo? O diferencial está no conteúdo ou o diferencial está na plataforma de vocês? Ou nas duas coisas? E outra, sob a perspectiva de quem vocês consideraram essa questão de custo, simplicidade, variedade, porque em cada um deles tem cursos gratuitos, tem cursos pagos, tem cursos que já tem várias pessoas dando muita estrelinha lá, dizendo que gostou, mesmo que vocês disseram que não seria tão bom o curso. Enfim, falta essa clareza para saber exatamente. Eu não sei exatamente se eles são concorrentes de vocês, porque eu acho que o concorrente de vocês são as pessoas que estão gerando conteúdo de finanças, e também não sei de onde vem essas informações para saber qual é o melhor e qual é o diferencial de vocês. Obrigado. Agora, só um comentário aí, assim, concorrente não é necessariamente quem faz a mesma coisa que eles estão pensando. Se tiver muita gente aprendendo sobre finanças no Khan Academy, no Udemy ou Coursera da vida, mesmo que eles tenham outras coisas, o que importa é onde as pessoas estão, esse público-alvo que eles estão olhando, tá indo da prática aprender. Se for nesses cursos aí, eles são concorrentes. Tá? Então, quanto a isso, não é tão problema, não. Mas a questão é realmente como é que vocês estão se diferenciando. Tá entendendo? Então, professor, assim, é justamente essa questão que o senhor falou agora das concorrentes não serem o que só oferece aquele conteúdo. Porque a gente fez uma pesquisa
que obtivemos 58 respostas nessa pesquisa, e essas plataformas que a gente colocou como concorrentes são justamente as que as pessoas estão utilizando mais. Daí a gente colocou eles como os principais concorrentes. Isso Fora tá isso, ótimo. Opa, Fora desculpa. isso, a diferença que a gente estava colocando é justamente na plataforma, como ele falou, tem as plataformas, como eu falei antes, tem um conteúdo bastante engessado. A gente quer trazer dinamicidade, como a gente citou no MVP, trazer de forma gamificada, de forma que a pessoa não precise consumir um tempo muito grande, porque a gente vai passar de uma forma o conteúdo de uma forma intuitiva, e também ele falou sobre a questão do conteúdo, que também a gente vai trazer diferente, justamente como eu acabei de falar. Tá, mas bem, massa. Mas cuidado com essa coisa assim, nós vamos trazer diferente. Aqui, a partir de agora, o importante é vocês dizerem como vai ser diferente. Ah, vai ser um robô que vai dar lá, que vai na sua casa e vai dar aula, tá entendendo? Não, não. O diferente que eu falo é que essas plataformas que a gente citou como concorrentes, eles dão a aula de forma muito formal, muito engessada. Você não consegue ver o conteúdo se não tiver um tempo específico somente para se dedicar àquela coisa. Já a nossa plataforma, a gente vai fazer de uma forma gamificada e intuitiva, de modo que você vai partir do básico e ir avançando no conteúdo, como se fosse realmente um Duolingo, só que da parte de finanças. Massa. Veja, Jonas, Cristiano, o tempo eu acho que já são 9h44. Então está meio esgotado. Bosco tem uma observação aí, mas, Jonas, é só para ratificar o que a gente tudinho está dizendo. Vocês estão usando alguns jargões assim para dizer que não vai ser engessado, mas a gente não está vendo. Se você não mostrar o que é não engessado, é só dizer que é gamificado, bicho, não resolve. É isso que eu estou. Por exemplo, é a primeira vez que você melhorou um pouquinho isso, dizendo que vai ser parecido com o Duolingo, mas ainda assim está geral demais. Então, Bosco, fala aí, vamos para o outro, senão a gente não consegue fechar. Obrigado, professor. Eu caí da internet, depois retornei, mas veja só, minha pergunta é, vocês estão falando muito de conteúdos, vocês pretendem gerar conteúdos ou pretendem fazer alguma curadoria de conteúdos já existentes? A gente vai gerar os conteúdos. Todos os conteúdos vão ser gerados por nós. Só lembrando, viu, sobre isso aí, Bosco, assim, eu tenho uma empresa já há 11 anos e a gente quase nunca conseguiu gerar conteúdo, porque é caro fazer isso, tá certo? Então, a gente sempre dependeu de terceiros pagarem para a gente gerar conteúdo. Então, vocês têm que ter uma solução para isso. Já que vocês vão trabalhar sobre finanças, o fluxo de caixa de vocês tem que estar muito ajustadozinho para você gerar conteúdo dos seus próprios recursos, porque é caro e nem sempre você... É uma aposta. É uma aposta. Naquela estratégia do Oceano Vermelho... Se não for consumido, você se fodeu. Certo? Então, e naquela comparação do Oceano Vermelho e Azul, pense o que é que todo mundo faz e pense o que é que ainda não foi feito. Né? Vamos lá, porque, gente. como o Luciano falou, parece que vocês estão indo aí na direção do Oceano Vermelho, de querer gerar conteúdo, é um negócio caro, todo mundo está fazendo. Pense direitinho. Tem umas lições aí desse mercado, viu, gente? Eu não sei, é que eu tive fora, então, mas André Magalhães, esse é o nosso grupo, né? Sim, né? O nome tá diferente aqui, eu estava tentando checar, mas é isso, né? Educação Mas financeira. esse é o nosso grupo, né? Então, a gente vai marcar com ele. fazer uma mentoria. Por isso que eu estou semana. calado aqui. Eu estou esperando, a gente já passou do horário e a gente conversa com eles. Pronto. Então, essa semana a gente vai fazer uma mentoria e mergulhar bem muito nesses negócios aí. A gente espera trazer algumas lições aí desse mercado que é muito, muito, muito competitivo e para a gente ajudar vocês aí de alguma forma e descobrir um jeito de vocês serem o próximo Duolingo do mundo das finanças. Diga aí, ó. Eita, Beleza, bora? fechado, professor. Fechado. Valeu. Próximo. Cristiano, podemos encerrar, né? Porque eu estou preocupado com a hora, já são 9h50. Sim? Próximo. Próximo, gente. Vou compartilhar a tela aqui. Primeiramente, bom dia. Deixa eu iniciar aqui.
Moradia compartilhada é? Não, não. Auxílio a pessoas com TDAH. Ok, ok. Então, depois de vocês, o moradia compartilhada. Compartilhar a tela aqui. Vamos lá. Então, a nossa equipe é focada em auxílio a adultos com TDAH. E antes de ir direto para a nossa ideia, eu queria falar um pouco de Caê. Eu gostaria de contar a história de Caê. Caê é estudante de letras, ele é formado em Direito e ele tem transtorno de déficit, atenção e hiperatividade, ou TDAH. Mesmo morando com os pais, ele se vira sozinho com o transtorno. E tem muita dificuldade para hierarquizar suas atividades. Ele sempre faz várias coisas ao mesmo tempo, porque se manter uma atividade só dá tédio para ele. E assim como o Caio, 4% da população mundial sofre com TDAH. Só no Brasil... Desculpa, Oi? a gente não está vendo o slide passar. Eita. Eu acho que ele está demorando, porque eu estou controlando pelo celular. E eu acho que ele está dando um lagzinho. Mudou agora. Tá dando um lagzinho. Deixa eu ver aqui. Então, vou voltar. Tem outra pessoa do grupo para transmitir? Enquanto você fala? Certo. Tu pode transmitir eles? Tipo, passa o slide aí. É porque eu também estou no Windows. Posso sim, só um minuto. Eu vou parar de compartilhar, então. Alana, zera o cronômetro aí de novo. Tô zerando. Vamos lá, gente. Rapidinho aí. Pronto, vamos lá. Então, só repetindo, né? A gente é a equipe de auxílio a adultos com TDAH. E antes de mais nada, eu queria contar um pouquinho a história de Caê. Caê, ele é estudante de letras, ele é formado em Direito e tem transtorno de déficit, atenção e hiperatividade, ou TDAH. Mesmo morando com os pais, ele se vira sozinho com o transtorno. Ele tem muita dificuldade para hierarquizar suas atividades e sempre faz várias coisas ao mesmo tempo, porque se mantém uma atividade só dá tédio. E assim como o Caio, 4% da população mundial sofre com TDAH. Só no Brasil, o transtorno atinge aproximadamente 2 bilhões de pessoas adultas. Mas o que é o TDAH? O TDAH é um transtorno neurobiológico de causas genéticas que aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Ele se caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade. Vamos voltar aqui à história de Caê novamente. Ele tem muita dificuldade em focar e organizar suas tarefas. Em alguns momentos, ele simplesmente não consegue fazer o que precisa. Outras vezes, ele fica tão fixado em uma tarefa que acaba demandando muito tempo para ela e esquece ou ignora outras, por exemplo. Essa característica é chamada de hiperfixação. E não é um problema só de Caê. A hiperfixação é muito comum entre pessoas com TDAH. Tem uma frase, né, que a gente trouxe, que é que a maioria dos adultos com TDAH lida com quadros variáveis de disfunção executiva, como dificuldade de se planejar, de se organizar, de administrar o tempo, de lembrar as datas e os compromissos importantes. Então, essa dificuldade acaba frustrando muito Caê, já que até os seus familiares acabam criticando e não ajudando ele nesse sentido. Muitos acham que são assim mesmo e que nunca darão certo na vida. E mesmo indivíduos diagnosticados e medicados adequadamente podem não saber lidar com seus próprios limites. Então, a pessoa com TDAH, ela cresce sendo rotulada, apelidada, criticada por toda uma vida e vai criando uma autoimagem negativa que vai se solidificando dentro dela. Uma das coisas que Caê está tentando fazer é o body doubling, que é fazer essas tarefas junto com outras pessoas. O fato de ter alguém ali com ele, mesmo que focado em outras tarefas, acaba ajudando para focar e completar o que precisa fazer. Entretanto, nem sempre tem alguém para fazer companhia. Então, ele acaba recorrendo a vídeos online, grupos, né?
grupos no Discord. E além do Body Dublin, ele já tentou usar outros aplicativos de produtividade, como o Notion e o Forest, mas ele sente que não é suficiente, já que essas plataformas não foram pensadas especificamente para o público com TDAH. Por exemplo, essas plataformas têm muito foco em produtividade, por exemplo, e o tempo que você gasta numa atividade é mais valioso do que você preencher ou não ela. Então, além disso, essas plataformas estimulam a competitividade e são interfaces muito poluídas. Elas são feitas para gerenciar todas as etapas de produtividade e não necessariamente foco que é o mais importante para uma pessoa com TDAH. Então, após conversar com pessoas como o Caê, né, nas nossas entrevistas, chegamos a pontos importantes que levamos em conta na nossa solução. Todas as coisas importantes estarem visíveis e de forma limpa. Um sistema de recompensas e colaboração pode até ser interessante, como em muitas dessas plataformas, mas a falta de tato pode virar um estímulo negativo quando a pessoa não consegue fazer as suas atividades. E ajudar na priorização de tarefas e objetivos. Então, por isso, chegamos à nossa proposição. A gente ajuda pessoas com TDAH a driblarem as dificuldades com foco e dedicar-se ao que é mais importante no momento em um ambiente descomplicado e colaborativo. Então, diferente de outras plataformas que valorizam a produtividade, passa para o slide. Diferente de outras plataformas que valorizam produtividade, a gente valoriza foco. Então, não necessariamente a gente vai trazer esse sistema de recompensas, por exemplo, com relação especificamente à produtividade, a uma tarefa ter sido realizada ou não, mas sim de ele estar focando ou não essa tarefa. Se você não fez alguma tarefa, essas plataformas que a gente trouxe, que são usadas atualmente, podem acabar trazendo frustração, e isso acaba sendo um reforço negativo. Então, a gente vai passar a valorizar o foco ao invés da produtividade. Além disso, essas plataformas têm a colaboração muito pensada no trabalho em equipe, ou seja, a colaboração é pensada para você trabalhar junto com outras pessoas, compartilhar para que todos possam estar trabalhando. Já a nossa colaboração ela vai ser pensada no incentivo mútuo. As outras pessoas que estão ali mais para fazer o papel do Body Dublin, ou seja, você poder ver o que as outras pessoas estão fazendo e poder que isso possa ajudar a focar nas suas coisas, né? E pensando nesse incentivo mútuo, estabelecendo e criando uma comunidade. Então, essa é a nossa ideia, e a nossa ideia é, através dessa plataforma, auxiliar as pessoas, os adultos com TDAH, a ter mais foco em suas tarefas. E é isso. Muito obrigado. Vocês tinham 1 minuto e meio ainda para explorar. Certo, obrigado. Comentários da turma? Emanuel está com a mão levantada. Pessoal, bom dia, professores. Primeiro, parabéns pelo desafio, que nunca é fácil trabalhar com esse tema. Eu digo isso porque eu sou um menino que se identifica muito com esse teu diagnóstico aí, e já foi até diagnosticado com isso também, mas a gente segue. Veja, eu tenho algumas questões que acho bastante interessante com relação à tua proposta, que para mim podia ser até um negócio revolucionário. São 3 pontos, basicamente. Primeiro, como é que uma pessoa sabe que tem TDAH? Então, você basicamente precisa abordar, né, alguém que já foi diagnosticado com isso ou está sendo indicado para isso, certo? E aí eu vou fazer uma outra colocação, que é um negócio que eu senti falta, é de como tu estás trabalhando no teu plano de negócio, porque ele tem que estar junto aí de uma persona que eu acho que um médico, psiquiatra ou psicólogo para estar orientando essas pessoas nesse sentido e estar falando aí da tua proposta. Eu não observei isso na tua apresentação. E o outro ponto que é uma dúvida minha é o seguinte: dado que você está falando de me corrija se eu estiver errado, uma doença, ou algo que precisa de tratamento desse sentido,
como é que vocês vão desenvolver essa solução, ou como vocês chegaram nessa solução para maturar esse conjunto de features que são, de certa forma, uma forma de tratamento ou minimização desses sintomas do TDAH. E parabéns de novo, que eu achei muito massa o seu trabalho. Como o Iris falou aí, os nossos entrevistados foram pessoas diagnosticadas que recebem acompanhamento psicológico. Então, quando a gente foi fazer as entrevistas, foi a primeira pergunta assim, que a gente fez: você é uma pessoa diagnosticada com TDAH? E aí a gente fez a entrevista e as nossas pesquisas apenas com pessoas que foram diagnosticadas com TDAH. Da mesma forma, a gente não pretende substituir o trabalho de uma equipe terapêutica especializada. A gente não pretende substituir, e acho que é mais a nossa ideia, né, é dar auxílio justamente, como o professor Cristiano falou, na execução das tarefas. Então, já é uma coisa que já se faz, por exemplo, através desses aplicativos que a gente trouxe, ou através dos aplicativos que, por exemplo, você anotar na mão mesmo, outras gambiarras, né? A nossa ideia é trazer um aplicativo pensado menos um pouco em produtividade, um pouco mais relacionado a foco, né? E, assim, ele pode ser usado, porque o nosso aplicativo não vai, por exemplo, não vai tomar esse papel do médico, não vai dar diagnóstico, não vai fazer esse tipo de coisa. Ele pode ser usado até por uma pessoa que tem dificuldade de foco, mas não necessariamente tem TDAH ou foi diagnosticado com TDAH. A ideia não é ter esse suporte e auxílio ao tratamento, mas sim ser uma plataforma de você acompanhar essas tarefas e tal, só que uma visão um pouquinho diferente das plataformas que existem hoje, sabe? Tipo... Entendi. Agora, isso me causou alguma coceirinha atrás da nuca aqui, que foi o seguinte, veja, se você está dizendo que não é um tratamento de TDAH, mas sim uma ferramenta que vai auxiliar as pessoas que têm TDAH a desenvolver melhor suas atividades e produção do cotidiano, e que podem atuar com outras pessoas, é só a forma como essa direção do teu negócio talvez precise considerar esse aspecto. Porque, veja, se você está dizendo especificamente, e a tua proposta é essa, bem direta a um problema específico, que é o TDAH, tá? É interessante que, se você está fazendo alguma coisa que seja para foco geral, você não coloque isso como um aspecto principal, mas um aspecto secundário. E aí você me corrija se eu estiver errado. Que talvez você tenha um ganho diferente dos seus concorrentes, muito maior, porque, claro, se você está conseguindo trabalhar com tua técnica, com teu molho especial, até as pessoas que têm TDAH, como seria, né, com a maioria das pessoas. Então, com a maioria das pessoas, é interessante saber se esse negócio vai se tornar algo muito estressante, muito cansativo ou muito legal até. Que eu acredito na terceira hipótese, entendeu? Mas é essa a questão. Eu só acho que, se você colocou, como você colocou por último agora, que não é específico apenas para pessoas que têm TDAH, que isso é um negócio mais geral e não é um tratamento, vale a pena, talvez, refletir sobre esses pontos que eu te disse. Licença. Vamos passar um pouquinho para Marcílio, que ele está com a mão levantada. Mas deixa eles cada aqui para responder. Fazer uma réplica sobre isso. É porque, assim, quando a gente fala que é um auxílio para pessoas com TDAH, dá a entender que vai ser alguma coisa muito mais indo para o lado médico, realmente. E se a gente diz que é uma coisa que vai atingir todos os públicos, não somente pessoas com TDAH, pode parecer que a gente está olhando só para um lado, mas é no sentido de que, assim, não existem plataformas voltadas a adultos com TDAH que têm essa preocupação com as particularidades das pessoas que têm esse transtorno. Então, no sentido de fazer uma plataforma que pense melhor nos problemas que essas pessoas têm no dia a dia delas,
vai incluir também pessoas que não apresentam esses problemas, mas que teriam vontade de usar a plataforma, sabe? Então, Eu entendi quando a isso, isso ficou gente... claro. Isso ficou claro, É. desculpe interromper. É só um aspecto que eu estou considerando, que é o seguinte: a partir do momento que você associa sua plataforma e sua proposta de solução, especificamente olhando uma doença, uma proposta para isso, você toma um direcionamento mais próximo dela. Agora, se você olhar um aspecto geral, que pode ser um problema para a maioria dos adultos, entendeu? Ou pessoas que precisam ter mais foco em suas atividades, e isso é tão bom que pode ajudar até pessoas com TDAH. Para mim, isso é, sim, uma plataforma aberta. Quando eu falo, vou no foco do TDAH, eu estou me propondo a trabalhar com as pessoas que têm TDAH, isso está mais próximo de um tratamento médico, porque se eu fosse um cara que tem TDAH, eu iria procurar esse teu software pensando que seria, em tese, isso, me tratar para isso, entendeu? Mas fica essa sugestão, de repente um olhar só um pouquinho mais criterioso com relação a esse aspecto e, de fato, se você acredita que você tem um negócio que é inovador e pode ajudar as pessoas com TDAH, se cerque de pessoas que dominam esse assunto e veja como você pode focar especificamente nesse nicho para poder ajudar pessoas. De repente, você pode ter como parceiro um psicólogo, um psiquiatra, que pode direcionar abordagens técnicas para melhorar o foco, entre outras coisas. E aí você segue com essa linha de trabalho. Entendeu? Só não fique em cima do muro, que ficar em cima do muro eu acho que é meio arriscado. Pessoal, vamos seguir. Eu acho que o pessoal já respondeu. Marcílio tem uma observação para a gente passar para os professores também. Certo, é bem rápido. Bom dia, parabéns pela apresentação também, pela ideia também, que é muito boa. Mas eu estou com uma dúvida só com relação à aplicação disso que vocês estão colocando, né? É difícil encontrar, difícil no sentido assim, de quando você tem uma idade infantil, onde você estuda, as escolas, os psicólogos e tudo mais, eles direcionam, como eu posso dizer, para se descobrir que aquela criança tal tem o TDAH e recomenda aos pais um tratamento direcionado para aquilo. Na vida adulta, como é que vocês vão fazer a identificação, já que vocês fizeram uma pesquisa com relação a isso? Porque vários adultos estão nos seus trabalhos, né, nos seus cursos, nas faculdades, nas suas atividades, e às vezes não sabem que tem o TDAH. E às vezes eles têm baixa estima, porque não é só a questão da hiperatividade, né? Tem baixa estima, não consegue se relacionar bem, tem às vezes impulsividade, é uma série de coisas que acompanha isso daí também. Então, como o Manuel também estava falando, a questão parece muito algo realmente mais médico, né, com relação a direcionar num tratamento focado em algo terapêutico médico, né? Não é algo, como o professor também tinha colocado, né, para ajudar nas atividades. Então, eu fiquei na dúvida com relação a isso. Como é que vocês vão transformar isso daí para que seja direcionado, se a ideia que eu entendi realmente é essa, ajudar nas atividades? Posso falar um pouquinho? Assim, pelo menos das outras aplicações e tudo que a gente desenvolveu, estava bem claro que não era um tratamento médico. A gente está realmente trabalhando só com pessoas diagnosticadas com TDAH no momento. O senso de comunidade dessas pessoas é muito forte e geralmente as pessoas que a gente entrevistou com TDAH tanto já tinham um nível de maturidade muito bom, com conhecimento do próprio transtorno, por fazer acompanhamento e por procurar soluções, formas de melhorar o dia a dia dessa pessoa, e conheciam outras pessoas também que tinham o mesmo problema e que eram diagnosticadas, certo? Então, a gente não está atacando nessa situação de pessoas que têm, adultos que têm TDAH e não sabem que têm. A gente está querendo construir uma plataforma que ajude as pessoas que têm, que sabem que têm, que tentam melhorar, que tentam melhorar o dia a dia delas, certo? E aí a gente está trabalhando em cima disso. A gente não está tentando
trazer uma consciência para pessoas que têm TDAH, tentar fazer adultos que têm TDAH e não sabem descobrirem isso, sabe? É uma plataforma no momento para quem já sabe que tem, para quem tenta acompanhar o dia a dia e ver que as plataformas que tem, que são gerais, não são suficientes, porque elas não pensam em particularidades de pessoas que têm TDAH. Talvez isso seja interessante mesmo, de colocar a persona, falar, porque a gente pensou em Caê, que era a nossa persona que a gente apresentou, como uma pessoa diagnosticada com TDAH, mas a gente poderia, acho que, deixar isso claro nas próximas apresentações. É uma pessoa diagnosticada com TDAH. E sobre a questão de ser terapêutico, só complementando o Iris, que a gente não quer que seja, até a gente até não entrou na seara do tratamento, porque a gente não quer ser isso, sabe? A gente não quer não quer entrar na questão do tratamento, até porque isso entra em várias outras coisas, de ter um acompanhamento, suporte de uma equipe especializada, então a gente não quer entrar nessa seara. E sobre a questão de outras questões aí que foram trazidas, né? Que a gente até tinha falado numa apresentação anterior, mas a gente resolveu refinar e trazer e focar nessa questão da hiperfixação, do hiperfoco. E aí a gente não, até porque nem todas as pessoas com TDAH vão ter hiperfoco. O hiperfoco também não é uma coisa só de pessoas com TDAH, porque outras pessoas podem ter hiperfoco e não ter necessariamente o TDAH. Então, a gente trouxe muito essa questão do hiperfoco, a gente focou nisso na apresentação. Pronto, vamos lá, pessoal, comentários, professores. Deixa eu só fazer uma perguntinha. Cadê o slide de proposta de valor, de curva de valor, comparando com features de outros produtos? Cadê essas coisas, hein, gente? Iris, pode voltar Voltar da proposta de valor, mas a equipe pivotou 2 semanas atrás e a gente está voltando alguns passos ainda, certo? Então a gente não chegou lá ainda porque a gente pegou um atrasozinho pivotando o tema. Eita. É por isso, talvez, que as pessoas ficaram em algumas dúvidas aí, porque está faltando umas coisas muito assim objetivas, né, que a gente pede, mas que vocês não têm ainda, né? Então, isso não ajuda. Mas tudo bem, se vocês estão pivotando. Pronto, aí. Vocês apresentaram isso? Não, né? Sim. A gente falou. Poxa. Ó, o TDAH. E tem inclusive... Viajei aqui, eu não tenho diagnóstico, tá, gente? Inclusive, as outras coisas, Iris, tem a comparação com os outros no anterior, no slide anterior, e no outro slide tem a curva de valor. A gente não colocou uma curva, mas a gente colocou como é que a gente quer se destacar, os nossos diferenciais. Que o diferencial é em produtividade... Mas eu acho que no final... Oi, desculpa. Oi? Não, é que eu acho que no final vocês falaram a solução e os diferenciais já foi, tipo, no final, último minuto. Realmente não fixou, assim, não. Desculpa, peço não fixou desculpas. mesmo, não, que eu também fiquei com as dúvidas. Aí, no anterior, tem as comparações com os concorrentes. Logo no slide anterior... Não, esse é a diferença. Ele está dando a real aí. Desatenção não é sinônimo de TDAH. Não sejam capacitistas. Botou para lascar mesmo. Viu? E ainda me chamou de desatencioso. Boa, Iris. Boa. É isso mesmo. E outra coisa, falando sobre... Acho que foi a primeira pessoa que falou, eu não prestei atenção no nome, mas TDAH não é doença. TDAH é uma condição. É bom aproveitar aqui a deixa de Iris e também deixar claro, assim como outras condições, como, por exemplo, o transtorno do espectro autista e tal, não são doenças, são condições. Então, a gente trouxe aqui algumas... A gente citou, né, o Notion, Forest e o Discord, que eram alguns alguns dos concorrentes. E no outro slide depois a gente falou um pouco sobre como a gente quer se diferenciar. Isso aí foram algumas coisas que a gente queria trazer, e no outro a diferenciação, porque os outros são focados em produtividade e a gente é focado em foco, né?
A gente traz essa questão de valorizar o foco e não a produtividade. E a colaboração, que a gente quer trazer um outro foco também para a colaboração, que ao invés de ser o trabalho em equipe, de se trabalhar em equipe, ser uma colaboração pensada por incentivo mútuo. Então, ao invés de você trabalhar em equipe, você, por exemplo, compartilhar a lista de tarefas a alguém, porque esse projeto está sendo feito junto, você poder ver ali outras pessoas, porque você quer ter essa questão do body double que a gente trouxe, de ver outra pessoa fazendo atividade e aí também acabar focando também, através do app. Uma perguntinha, Eric, Iris e outros da equipe. O que vocês estão pensando? E aí, peço desculpas antecipadas se for desatenção de novo. Mas o que vocês estão pensando é um plugin para uma plataforma como o Discord ou é uma plataforma todinha? Porque aí é um negócio complicado. Na verdade, eu ia perguntar o que é a solução, porque vocês falaram como se fossem os valores da solução. Eu não entendi a solução. Não, é uma plataforma. E o que é que ela vai fazer? Como vocês validaram com os usuários? A gente não chegou nisso ainda. A gente chegou na nossa proposta de valor e o que é que a gente quer atacar. Mas a gente precisa reentrevistar as pessoas que estão com a gente precisa conversar melhor com o que é que elas usam, os dispositivos que elas usam, sabe? Para realmente saber melhor como vai ser a solução. Deixa eu fazer um último comentário sobre isso, para passar para a Alana e Cristiano aí. Como vocês pivotaram, e assim, a gente não tem tanto tempo, né, para isso. Pensem na possibilidade de eu não sei nem se eu devia estar falando isso, mas é inevitável. Pense na possibilidade de ser um plugin para uma plataforma de colaboração, de comunicação e trabalho que já existe. Isso é possível. O Zoom mesmo está aberto, abriu a plataforma para aplicações que podem ajudar as pessoas a trabalhar melhor com o Zoom. E, enfim, porque imagina construir uma plataforma, né, feita a Discord, é um negócio descomunalmente grande. Não que seja assim, vocês podem começar pequenininho, todas essas coisas, mas é porque é uma ideia que me passou pela cabeça agora, que vocês podem se aproveitar de coisas que já existem nessa área para dar o foco que vocês desejam e portanto, serem absorvidos por uma plataforma maior. Mas, enfim. Perfeitamente, sim, sim. Considerando o tempo que a gente tem para escopo, a gente não quer reinventar a roda, não, sabe? Acho que a gente vai acabar indo para um caminho mais simples mesmo, fazer uma coisa mais fechada. Meu único comentário, eu anotei, depois a gente conversa na quinta, já que eu sou mentor da equipe, é a questão só disso além dessa questão da complexidade, como é que seria um cenário onde, por exemplo, uma empresa já usa, um time já usa uma ferramenta de gestão de atividades e tal, já que vocês estão falando que vai ter uma certa colaboração aí de incentivo, as pessoas não têm que estarem usando duas ferramentas, independente se é muito complexo ou se é pouco, como é que é vocês refletirem como é que é essa questão de poxa, a pessoa vai ter que usar, sei lá, Slack, mais isso daí, o Monday, mais a ferramenta de vocês, está entendendo? Então, isso é um cenário para vocês refletirem, né? Porque se for uma ferramenta puramente individual, para ajudar individualmente a pessoa, tudo bem. Mas se ela vai envolver outras pessoas, pode haver esse choque. O pessoal, eu tenho uma pessoa que tem TDAH na equipe, tem 8 que não tem, aí eu vou ter que fazer o time usar duas ferramentas. Então, assim, pense nesse cenário também. Mas de resto, eu achei massa. Pronto, gente. Outros comentários? A gente contou o número de pessoas. Quem for do grupo, bota o nome. O primeiro a gente marcou, Cris? Beleza. Então, próximo. Próximo grupo, então. Olá, vocês estão me ouvindo? Bom dia. Sim. Bom dia, gente. Deixa eu abrir aqui. Quando puder, é só avisar. Pode começar.
Pode começar. Pode? Ok. Então, bom dia, pessoal. Nós somos o grupo de moradia compartilhada e a gente vai apresentar um pouquinho para vocês o progresso da gente nessas últimas 2 semanas. Inicialmente, para a gente começar, somente para esclarecer, né, para apresentar um pouco do problema, o Brasil, segundo o Censo de Educação Superior do MEC, em 2018, possuía cerca de 8 milhões de jovens universitários. E desse total, um quarto, quase 2 milhões, tiveram que sair da casa da família para estudar. Sair da casa da família para estudar, em si, já é um desafio enorme. Mas, enfim, sair da casa da família em si para estudar já é um desafio enorme. E, por conta disso, muitos jovens acabam experimentando experiências de moradia compartilhada, onde eles reúnem-se em pequenos grupos para poderem dividir uma moradia. Sabendo dessa realidade, nós montamos uma pesquisa de campo através de um formulário realizado na esmagadora maioria com estudantes da graduação da Universidade Federal de Pernambuco. E, a partir dos resultados colhidos, nós extraímos uma persona, que é a pessoa de Marília. Marília é uma pessoa que é uma pernambucana que teve que sair do interior para poder vir estudar medicina em Recife. Para ela, não foi difícil encontrar outros jovens da sua cidade para dividir um local para que eles todos pudessem morar, já que vários outros amigos dela também foram aprovados em outros cursos da universidade, bem como também ela conseguiu encontrar alguns outros colegas de turma para dividir a casa. Entretanto, mesmo com a convivência que a priori poderia parecer perfeita, quando a coisa acontece mesmo, você descobre que nem tudo são flores, né? E conversas como essa se tornaram extremamente comuns dentro do grupo de WhatsApp que eles usavam para gerir a casa. O problema é bastante claro. Eles têm muita dificuldade em organizar os afazeres da casa. Eles, então, buscaram algumas soluções que já existem, que já são pré-existentes dentro do ecossistema. Dentre elas, o aplicativo Ndu e Trello, que são especialmente desenhados para o gerenciamento de tarefas, assim como também o Nipto. E para eles utilizavam bastante o WhatsApp para tentar organizar a comunicação dentro da casa, com os outros membros da casa. Entretanto, nenhum deles resolveu o problema totalmente. O WhatsApp, por exemplo, focava somente na comunicação, enquanto o Ndu e o Trello tinham um enfoque muito grande na organização das tarefas. Daí a gente deriva a nossa proposta de valor. Nós acreditamos que o ambiente de estudo, que o ambiente de moradia deve ser um ambiente confortável para o estudante, já que o curso em si já pode ser bastante estressante. Dessa forma, nós queremos facilitar a organização das tarefas dentro da moradia compartilhada de uma forma lúdica, para que todos possam focar nos seus estudos dentro de um ambiente saudável de moradia. Daí a gente deriva que o nosso diferencial é a ludicidade da nossa solução. Para isso, nós pretendemos implementar sistemas de pontuação, onde a casa pode ganhar pontos, assim como os usuários, por realizar determinadas tarefas, bem como fornecer alternativas para a realização de algumas atividades que podem ser enfadonhas, através de dicas e algumas outras atividades. E também estimular a felicidade em grupo, como permitindo que o grupo, como sugerindo comemorações ao grupo quando eles conseguem atingir alguma determinada meta. A forma que nós pretendemos entregar essa solução não poderia ser outra. Segundo o IBGE, 92,7% da população brasileira entre 20 e 24 anos possui um smartphone. Dessa forma, fica bastante óbvio que a utilização de um aplicativo móvel é uma excelente ferramenta, é uma excelente forma de poder comunicar com esses jovens. Daí, o nosso aplicativo deve ter algumas funcionalidades que nós estipulamos como sendo, inicialmente, o acesso em grupo compartilhado. Nossos usuários disseram que é extremamente importante que todos possam ter acesso ao gerenciamento da casa através de um ambiente compartilhado. Não somente isso, mas também deve permitir a divisão dos afazeres. Algumas vezes, nossos usuários comentaram que conseguiam realizar a divisão das tarefas previamente. Entretanto, sempre tem aquela tarefa que ninguém quer fazer, lavar o prato, estender a roupa. E para isso a gente sugere a construção de algumas dinâmicas dentro do aplicativo, de modo que as pessoas possam escolher de forma lúdica qual atividade cada um vai ser responsável. Não somente isso, mas também nós pretendemos introduzir o conceito de lembretes para que todo mundo sempre esteja ciente de qual atividade precisa fazer, bem como estabelecer algumas recompensas internas dentro da casa, de modo que as pessoas que realizam as atividades possam ser recompensadas
e também para que as pessoas tenham a noção de quem não está contribuindo tanto dentro da casa. Daí, nós derivamos uma curva de valor a partir dos outros dois concorrentes, o WhatsApp e o Trello. Nós podemos ver que, enquanto o WhatsApp ele tem um foco muito grande na comunicação e ele resolve esse problema muito bem, nós decidimos focar na ideia mais da gerenciamento de tarefas, que o Trello também cumpre muito bem, mas acaba não introduzindo essa dinâmica mais lúdica, que é o grande diferencial da nossa aplicação. Nós realizamos, então, uma prova de conceito com alguns usuários, em especial Vinícius e Bruna, e Vinícius confirmou bastante do que o nosso levantamento inicial havia reportado, de que muitas vezes as coisas são divididas por igual pelo WhatsApp e às vezes as coisas acabam se perdendo no universo das conversas. Bruna também achou bastante interessante a ideia das dinâmicas para garantir a realização das tarefas, já que por bastantes vezes as pessoas não fazerem as atividades que são delegadas a elas acabam sendo motivo de chateação. A nossa estratégia de marketing, já que o nosso público é basicamente um público de millennials, de 18 a 23 anos, também é pautada na organização dentro de redes sociais, em especial no Instagram e o TikTok. Durante a nossa pesquisa de campo, nós também percebemos que vários dos nossos usuários acabaram encontrando pessoas e também locais de moradia em grupos da universidade, nessas redes sociais, organizados pelos próprios alunos. Então, a divulgação nesses ambientes também se faz bastante crucial. As atividades essenciais para que o nosso aplicativo funcione são, como, claro, dentro de uma organização de tecnologia, um suporte ao usuário para resolver possíveis problemas, bem como a manutenção da infraestrutura necessária para a execução do aplicativo. Os custos, a publicidade também é uma atividade essencial, especialmente nessa fase inicial do projeto. Dessa forma, essas três atividades essenciais compõem os nossos principais custos, como a infraestrutura, o suporte e as ações de publicidade. Mas também incluímos, nesse caso, o licenciamento, como, por exemplo, necessário para a ingressão do aplicativo dentro das lojas de aplicativos. Esses recursos virão através de propagandas, que serão expostas durante o uso do app. Os anúncios serão direcionados para que o usuário possa ver coisas relacionadas ao gerenciamento da casa. Para aqueles usuários que não gostam de ver anúncios, nós sugerimos um modelo de conta premium, onde o usuário paga uma vez e tem acesso a uma versão do aplicativo sem anúncios. Nossos usuários aprovaram bastante essas ideias, em especial se o valor da solução não for tão alto. E alguns deles, inclusive, disseram que não tem problema em assistir anúncios. A nossa escala de mercado tem como meta o inicial em Recife, na nossa universidade, e à medida que o aplicativo for maturando e for escalando, evoluir para o nosso estado e também para todas as instituições de ensino dentro do Brasil. Por fim, somente como forma de resumo, essa apresentação foi estruturada de acordo com o modelo Canva, que basicamente resume tudo que a gente discutiu nessa apresentação. Muito obrigado, estamos abertos a qualquer questionamento. Muito bem. Estudantes, colegas aí da equipe do João. Iris tem uma observação aí, achou muito bom e muito claro. Outras pessoas? Emanuel tem uma observação? Tenho, professor. Pessoal, eu achei interessante porque do começo ao fim da apresentação, vocês trabalharam bem direitinho o que a metodologia de projetão aborda. Então, parabéns por isso. É muito interessante ver que o pessoal está consumindo o conteúdo de projetão e está refletindo isso nas suas apresentações. Eu gostei muito de ver isso exposto. A proposta para mim de como o teu aplicativo vai funcionar está clara, a proposta para mim de como tu soluciona esse problema está claro. Agora, eu gostaria de ver, mesmo já desenhada, porque você fez isso direitinho também, desenhou lá como você vai fazer o teu modelo de negócios, como você vai rentabilizar e tudo mais. Eu gostaria de ver alguns números, tá? Se você puder trazer números na próxima apresentação sobre isso, eu acho que vai deixar o negócio bem redondo, porque ficou muito
claro o modelo de negócio, mas não ficou claro qual é o alcance dele com relação ao escopo, o quanto isso vai conseguir gerar. E uma proposta, tá certo que vocês começaram na Universidade Federal como vamos dizer assim, caso de estudos para ganhar o mundo, né? Mas eu vejo nessa tua a aplicação a chance de realmente ganhar o mundo, porque isso não é um problema só da gente aqui, isso é um problema que o mundo tem de moradia compartilhada e de problemas compartilhados. E, consequentemente, você tem uma questão aí para resolver também com a relação de internacionalização, caso vocês adotem essa proposta, tá? É só essa consideração. Gostei, parabéns, ficou legal. Obrigado, eu dei uma ensaiada hoje mais cedo. Mas, assim, a priori, um ponto de vista de MVP seria mais focado dentro da nossa região mesmo e, assim, no máximo, no nível nacional inicialmente, né? Porque essa parte de internacionalização também, ela tem um custo maior, né? Sobre a parte de valores, a gente pode sim ir atrás de orçar um pouco desses gastos, bem como também verificar um pouco com os nossos usuários a disposição que eles têm em relação a pagar esse valor, né? Acho que acabou ficando um pouco abstrato isso mesmo. André? Opa. Tá. Eu achei também bem legal, assim, tá bem claro, assim, a ideia. Vocês estava com essa proposta de antes, né? Então, focaram numa coisa específica da convivência. Eu só fiquei com essa, o Emanuel chegou a tocar aí, eu fiquei pensando que esse talvez não seja um problema específico desse público que você está tocando, tá? Assim, é mais uma coisa que eu fiquei aqui pensando. Quer dizer, eu tenho esse problema em casa com meus filhos, né? Esse aplicativo eu já vou comprar ele agora, se ele estiver pronto, certo? Se eu fizer prêmio para adolescentes dentro de casa, cumprir tarefa, com meta, com outras coisas, talvez eles consigam aprender a fazer coisas mais cedo. Acho que a Iris, né? Colocou aqui, quando ela botou antes aqui, é isso, como é que os pais conseguem educar os filhos dentro de casa a ajudarem nas tarefas. E aí você não tem um choque quando sai de casa. E aí você subestimou os velhos, tá? Eu estou aqui. Ontem eu fui jogar um torneio de beach tênis e perdi o jogo na final. O menino tinha 20 anos. Aí disse: você joga muito bem para a sua idade. Eu fiquei assim, foi pior do que perder o jogo. Você chamar de velho assim no cara. Vocês estão dizendo, o meu público usa aplicativo. A gente também usa muito aplicativo. Os pais, as pessoas, né, 40 anos, 50 anos usam. Então, talvez eu fiquei pensando que vocês podiam dar uma olhada nessa lógica. Mesmo que você esteja focando no estudante, tá? Isso é só uma curiosidade. Pode ser que ignora, como a gente sempre faz aqui, mas eu achei que talvez tenha um potencial muito mais legal, assim, de educação, até para as crianças dentro de casa, sabe? E, assim, aprender isso antes. Mas era isso. Verdade. Muito obrigado, professor. É, de fato, um ponto de vista interessante. A gente vai levar em consideração, sim. Obrigado. Embora, né, André, e talvez João, isso aqui queira considerar isso, você pode até ter uma demanda semelhante, mas os comportamentos dessas populações, e em diferentes contextos, família versus gente que nem se conhece, pode direcionar essa solução aí para outro caminho, é claro. Para estilos, por exemplo, estilos comunicativos bem distintos, né? Então, é uma nuance aí que precisa ser levada em consideração, viu, João? Avaliar isso. Eu também pensei aqui na minha experiência, Luciano, quando eu fui sair de casa, né? Aí, de repente, você vai morar com pessoas estranhas que você tem que dividir as tarefas. Depende muito da formação de cada um, né? Obviamente. E aí, mas assim, eu fiquei imaginando que uma determinada idade, já 18, 19, 17 anos, você pode começar a fazer uma coisa pré antes. Mas sim, massa. Deixa eu aproveitar e fazer uma única pergunta aí antes de Cristiano. João, eu queria um pouquinho mais de detalhamento, se você puder. Não sei se ficou exatamente claro para mim por que esse negócio e por que tanta ênfase nessa ludicidade. Tem uma ênfase inclusive porque vocês estão dizendo que a entrega principal é uma ferramenta lúdica, né? E apesar de você ter uma pessoa ali que disse que era legal porque é motivo de chateação, você não me trouxe dados para dizer por que esse negócio, afinal, tem que ser lúdico.
por que que não é uma coisa só legal? Lúdico, porque o lúdico aí você está tratando quase como uma forma, e seria tratado quase como uma forma de trazer aspectos e estratégias de gamificação, de todas essas coisas. Aí eu não estou convencido que você tem dados para mim para mostrar que essa é a direção, entendeu? Porque colocar isso só por colocar, obviamente, vai dar um trabalho arretado e pode não ter o retorno que você esperaria. Então, qual é a tese exatamente? Como é que você fundamenta essa direção que vocês querem tomar? Sim, não, perfeito, professor. Desse ponto de vista da notificação, que a gente levou em consideração para a construção do protótipo, em especial porque, especialmente pela tese de Bruna mesmo, de que a organização das tarefas não necessariamente é algo muito complicado, mas que garantir que as pessoas vão fazer essa determinada tarefa é o principal ponto de conflito, sabe? Foi o que a gente observou nas respostas que nos foram enviadas dentro do formulário. E aí, a forma que a gente encontrou de tentar estimular que as pessoas façam as tarefas é através dessa ludificação, em especial. Porque, mesmo de organizar também um sentido de... Acho que competição seria uma palavra muito feia. Mas, assim, de organizar dinâmicas dentro do grupo para que as pessoas, de fato, se sintam estimuladas a realizar as tarefas, sabe? Porque, de fato, por exemplo, para lavar a louça, é uma tarefa que tem que ser feita, precisa lavar a louça, ninguém vai comer prato sujo, mas não necessariamente a pessoa vai querer, é uma atividade que é prazerosa você fazer. E aí, com a possibilidade de você ter uma recompensa do grupo no final, por você ter realizado essas atividades, é uma coisa que estimula as pessoas a realizarem as tarefas. E aí foi essa solução que a gente encontrou como forma de estimular os dois principais problemas, né? Tanto a divisão quanto a asserção de que as pessoas vão fazer as tarefas que foram a elas demandadas. Então, só uma última observação, traz mais esses dados da sua pesquisa para mostrar, porque você mencionou agora, os dados da pesquisa revelam, mas revelaram para você, não para a audiência. Perfeito. Tá? A gente vai ajustar a apresentação também para isso. Obrigado. Tá bom. A minha pergunta também era na linha de Luciano. Eu acho que a questão agora, eu acho que vale para todas as equipes, são os detalhes. Né? Dado o perfil de cliente e usuário que vocês têm, né? Qual é a recompensa que faz mais sentido? Qual é a experiência que vai fazer com que as pessoas se engajem em manter a moradia organizada e organizada de tal forma que a carga de trabalho fique distribuída de uma forma justa entre as pessoas. Então, acho que agora, pessoal, para cada equipe, é o detalhe, como vai ser feito. Dizer que vai ser lúdico, acho que não é o suficiente. É só uma direção, mas como vai ser e ter o feedback sobre como vai ser isso. Então, assim, é um desconto que a pessoa vai ter na divisão da despesa. É o quê? Então, acho que esse detalhe que, para mim, é que vai fazer a diferença. Né? E aí eu concordo com o Luciano, né, que, assim, na verdade, eu concordo com o Luciano e com o André, que, assim, tem um potencial grande, mas podem ser motivações exatamente diferentes. Na hora que você está dando com filhos, crianças, é uma coisa. Filhos, adolescentes, é outro público, né? O que vai motivar é outra coisa. Estudantes universitários que estão dividindo uma república é outro, embora o fim é o mesmo, né, que é dividir tarefas e tal, mas a experiência pode ser bem diferente. Né? E aí eu acho que é deixar isso mais claro. Obrigado, professor. Só uma curiosidade, então, por favor. Vocês não identificaram nessas pesquisas, não, que as pessoas têm dificuldade com as contas da casa, não também, é só com as tarefas, que há uma divisão bem grande aí, né? E vocês estão cuidando só das tarefas. É uma escolha consciente ou vocês não querem se meter com dinheiro? Como é que é? Conta aí um pouquinho esse negócio. É uma escolha consciente, sim. Em especial, porque esse projeto foi afunilando, né? Acerca de... porque já faz tempo que a gente apresentou para vocês, mas, a priori, inicialmente, a ideia era justamente essa. Era de realizar a divisão financeira e a divisão de tarefas também. Sendo que, à medida que foi passando, e também para organizar o escopo do projeto,
a gente acabou tendo que pôr na balança, escolher, não, a gente tem que resolver ou um problema ou outro, também pelo escopo de tempo. E a gente percebeu, a gente foi de novo aos dados, e a gente percebeu que o problema da divisão de tarefas, ele é um problema muito mais, que acontece, que surpreendentemente é muito maior do que a divisão financeira. Muitas pessoas, quando a gente fazia essa questão da divisão financeira, diziam, não, a gente divide entre a gente, todo mundo paga uma parte e pronto, tá resolvido. Você todo mundo tem paga a um luz, não sei o gráfico quê. desse negócio da divisão de tarefas, querido? Posso Mostra abrir, aí. sim. Só um minutinho, deixa eu abrir aqui. Tá. E aí a gente percebeu que o problema da divisão financeira não era um problema tão grande quanto o problema da divisão de tarefas, bem como também não é um problema é um problema que é bem mais explorado, sabe? A gente conseguiu encontrar várias soluções que já organizavam essa parte da divisão financeira. Acho que vale até a pena incluir explicitar, na né? sua apresentação um comentário sobre isso, porque isso nos deixa entender melhor a sua pesquisa, que, como você está mostrando aí, está bem interessante. Então, parabéns. Obrigado. Só para explicitar, para realizar a divisão financeira, 1 é muito difícil, 5 é muito fácil, e a mesma coisa a divisão dos afazeres. Muito difícil é 1 e 5 é muito fácil, né? Então, a gente pode perceber que a divisão financeira, no geral, ela foi muito fácil. Então, e as respostas em si, elas são muito concisas, assim, a gente sempre dividia igualmente e os gastos extras, cada um com seus gastos. Enquanto o problema, então a gente vê, por exemplo, sei lá, tem aqui 13%, vamos ser generoso e vamos botar 1 e 2, 13%, né? Enquanto a parte da divisão de tarefas, dos afazeres domésticos, ele é mais que o dobro, né? Já é por volta quase de 30% da Vale a amostra. pena colocar esses dados aí na cara da apresentação para, entendeu? Fazer o ponto mesmo. Ok. Isso, colocar na narrativa. Aí eu tenho só mais uma sugestão, porque assim, me parece que essa solução de vocês, ela pode ir para uma linha de até de você ter, por exemplo, coisa de você encontrar lugares, ou seja, virar uma espécie de LX. Não, LX não, tipo daquele Zap, sabe? Mas para aluguel mesmo. Então, ó, já alugue mas antes disso, assim, uma sugestão é vocês conversarem com o locador, com locadoras ou locadores de pessoas físicas que locam, porque a ferramenta você pode ser um combo, né? Você aluga uma casa, já vem lá, faz parte do uso daquilo ali, ó. Já vai junto a recomendação para usar um app para gestão daquilo ali. Tá entendendo? Entendo. E a outra coisa é vocês terem esse olhar, porque, na verdade, imagina, eu acho que o dinheiro mesmo desse negócio vai estar no aluguel. Então, vocês podem ser uma coisa que você cria comunidade, tipo, a ferramenta para você encontrar um lugar e dividir para morar já com a gestão dentro. Tá entendendo? Entendo. Que eu acho que... Porque onde é que entra a parte do cliente, assim? Como é que vocês vão ganhar dinheiro com isso? Então, vocês podem ganhar com anúncios de aluguel, ou seja, você não tem nada a ver com a locadora, tudo, mas quem está ali são pessoas que estão interessadas em alugar e até, tipo, eu não me dou bem numa casa, posso me dar bem em outra, então você encontrar lugares para morar ou, eventualmente, evoluir para ser uma ferramenta, não para agora, mas de república, tipo, a ferramenta para você já aluga, paga, faz tudo ali, tá entendendo? E gerencia. Mas essas são sugestões para vocês avaliarem. Claro, obrigado. Pessoal, rapidinho. Brevemente aí para a gente encerrar. Beleza, professor. Acho que o professor Cristiano deu um insight muito massa, como sempre, e me despertou até um lado aí que eu queria sugerir também. Veja, para o lado financeiro, de repente, como uma forma de captar uma graninha, você tem tarefas que as pessoas vão odiar fazer, isso é um fato, tá? E, de repente, algumas pessoas não podem fazer porque até são incapacitadas de fazer essas tarefas. Se você, por exemplo, considerasse que dentro do teu escopo ali do teu projeto, podia indicar um fornecedor para fazer essa tarefa e ganhar uma indicaçãozinha, uma merrequinha ali, 2%, 3%, em cima do valor da atividade desse cara para resolver o problema daquele grupo ali. Ó, preciso desentupir o banheiro. Quem vai fazer isso? Aí, de repente, isso pode ser uma tarefa que alguém pode vir a ter que fazer, pagando por isso, entendeu? E aí você contrata um cara através do teu aplicativo. Ele sugere uma atividade através do teu aplicativo e tu remunera aí com isso. Não sei, pode ser um olhar aí, de repente, você atrelar esse pessoal.
Perfeito. Muito bem. Então, é isso, né? Mais algum comentário? Não? Vou encerrar a sala, então, certo? Para retornarmos lá o outro grupo. Eita, peraí, quantas pessoas daqui estão aí? Eita. Deixa eu... Seriam... Não, alguém conte. Acho que seria por volta de 8, professor. Deixa eu ver aqui. 4, 5, 6. Pronto, o São outro 8 grupo pessoas. já está. Quanto? 8. De quantas? De 15. Agora, isso é uma coisa que eu gostaria de falar com vocês, inclusive, professores. Para dar uma olhada, se possível, que vocês dessem uma olhada na lista, para ver se, de fato, tem gente, se de fato tem essas 15 pessoas matriculadas na cadeira ainda. Porque a gente já foi atrás de mandar, eu já mandei o grupo que a gente se organiza umas 2, 3 vezes e nunca aparece ninguém. Nunca apareceu gente João, uma nova, ninguém nunca sugestão veio atrás aqui. da gente. Sugestão, Pessoal, olha, fala o seu mentor e a gente vai ver. Ele veio lá na lista e isso vai se resolvendo. Pronto, ok. Porque assim, cadastrado tem 10 pessoas. Aqui. Pronto. Aí já bate um pouco melhor com a estimativa, porque essas 15, de fato, assim, a gente já foi atrás e também, Não, isso deve ser assim... um número lá do começo, João. E as pessoas já saíram. Gente, vamos lá. O outro grupo está esperando já na sala principal. Parabéns a todos e todas. Tchau. Ok. Estamos todos aqui, gente. Qual é a atividade, Cristiano? Apresentação. Hoje vamos ter a apresentação de você sobre ARM. Ok. Zé? Ok. Chegou aí? Yes. Chegou, Zé. Ok, bom dia a todos. Eu vou falar rapidamente dessas estratégias ARM, que significam questões relacionadas à aquisição de usuários, retenção de usuários e posterior e consequente monetização. Bom, existe uma certa criterização dos conceitos de marketing e vendas que os especialistas costumam diferenciar. Então, eu gosto muito dessa figura que ela mostra exatamente essa diferenciação que, na esfera digital, ganhou um pouco mais de sofisticação com o uso das ferramentas digitais. Então, hoje se fala muito de estratégia de marketing digital, onde a gente tem um conjunto muito grande de ferramentas e que os especialistas costumam retratar o ciclo de vida do consumidor e as determinadas ou correspondentes fases de venda, ou do funil de venda, como é chamado. Então, se você está iniciando um processo com
um negócio novo, uma atividade nova. Então, o importante para o ciclo de vida é você apresentar um conjunto de coisas sobre o seu produto e sobre a sua solução, para que o cliente, que o potencial cliente saia de um mero espectador a um consumidor fiel da sua solução. Então, aqui tem determinadas fases, como colocação de técnicas de mídia social, de propaganda digital, de técnicas de aperfeiçoamento do seu, otimização do seu engine de busca. Depois, você pode passar para a fase de detectar uma oportunidade, que é uma lead, através de conteúdo digital. Então, essa transposição, essa evolução da fase 1 e 2 é acompanhada também da possibilidade da venda. E a possibilidade da venda começa com a awareness, ou seja, a conscientização desse potencial cliente, a educação da ferramenta, ele treinar o usuário para o seu produto novo, e aí você vai apresentar um demo ou uma mostra de como a sua solução opera, esperando que haja uma conversão, ou seja, você sair de apenas usuário, apenas um espectador, para ser um consumidor dessa ferramenta, e ao passar a ser consumidor, você tem aí as etapas de treinamento, material de propaganda da própria marca e transformar esse usuário num usuário ativo, até que ele passe a ser um consumidor leal. Nesse sentido, você, em termos de venda, sai da conversão, passa para o engajamento, até fechar o negócio, fechar a solução, a venda do seu produto. Então, são etapas bem características e que os especialistas em marketing digital fazem muita questão de que a gente tenha uma atenção especial a essas fases. Então, isso aqui é o processo da aquisição do consumidor. Uma vez vencida essa etapa, a gente parte para a estratégia de retenção desse consumidor, onde você inicialmente vai tentar entender quais foram as razões dele se tornar um consumidor da sua solução, da sua empresa. Você vai definir um serviço ao consumidor de alto padrão, você vai elaborar um relacionamento, ou construir um relacionamento crescente e constante, você vai, por conseguinte, personalizar cada vez mais a sua solução e vai também definir quais as expectativas futuras do seu consumidor em relação ao uso da sua solução, e você vai aproximando e entregando cada vez mais valor e vai definindo um conjunto de feedbacks para, ouvindo esse consumidor, saber como melhorar a sua solução, os seus processos de solução. Isso é um mecanismo, existem vários, aqui é uma outra figura que é importante nessa estratégia de retenção, é você, muitas vezes, construir comunidades de consumidores ao redor da sua marca, você iniciar analítica ou alavancar analítica para monitorar a jornada do seu consumidor, medir o tempo de vida, o valor do tempo de vida do consumidor, que é uma métrica que define o quanto de dinheiro esse consumidor gera para a empresa a partir das compras durante o tempo que ele for seu cliente, e melhorar a experiência de uso através de vários canais. Então, uma vez adquirido e uma vez definidas as estratégias de retenção, você passa a monetizar esse cliente. E essa monetização é feita de diversas formas. A gente tem os exemplos aqui do modelo de propaganda, como eu tive Facebook, Pinterest,
onde você aumenta a retenção, você proporciona mais propaganda, e isso define mais dinheiro e aumenta esse tempo de vida do seu consumidor. Mas também existem outros modelos, como o modelo de assinatura, como o do Zoom, o modelo transacional, como o do Uber, o freemium model, que é um modelo que associa uma porção free com uma porção premium. Então, tem várias maneiras de você monetizar, mas é preciso entender o que está acontecendo com o usuário, com o consumidor e com o mercado em que você está atuando. Por que isso? Porque a gente está vendo cada vez mais transformações estruturais na economia. Por exemplo, os economistas estão percebendo que a gente está transicionando das empresas consideradas tubo ou pipelines, aquelas que têm um único mercado para atender, onde você recebe fornecedores, a empresa pega os insumos desses fornecedores, produzem seu produto, distribuem e vendem para consumidores específicos, mas a gente está transicionando esses modelos para modelos de plataformas. Então, as plataformas são empresas que lidam com múltiplos lados, numa relação extremamente mais complexa, onde a monetização é um pouquinho mais complexa do que nas empresas ditas empresas tubo ou pipeline. Uma outra consideração que é bastante relevante é que alguns especialistas do setor de marketing, de venda e de design em particular, que também estão dando grande contribuição a esse debate, é que esses especialistas estão considerando que, muitas vezes, esse funil de venda não é tão linear como se apresenta, ou seja, adquirir, reter e monetizar não é uma coisa tão simples quanto parece, nem tão linear quanto parece. Por isso que alguns estão considerando ou trazendo para o debate a noção das redes de relacionamento por categorias de assuntos. Então, essa dissertação de mestrado de um estudante de design aqui da nossa Federal Pernambuco, orientado por um professor colega nosso aqui do Projetão, apresentou esse novo framework para análise de games, F2P, Free to Play, e ele identificou uma série de características conectadas às estratégias da ARM que não são lineares, são, de alguma forma, pertencentes a um contexto mais em rede, ou de redes de relacionamento. E, finalmente, é importante também assinalar que essa migração das empresas tubo para as empresas plataforma não tem sido tão pacífica assim, principalmente pelo crescimento das grandes plataformas digitais que nós estamos vendo no cotidiano. Isso porque o ciclo de vida dessas plataformas digitais tem sido um ciclo de vida que começa com um olhar muito bom em relação a essas plataformas, mas elas começam a adquirir comportamentos inesperados. Então, se a gente olha para o relacionamento com usuários, no início elas atraem os usuários e clientes, mas à medida que o tempo vai passando, essas plataformas vão extraindo coisas dos usuários e não apenas mantendo um relacionamento inicial. E aí os exemplos são Facebook extraindo dados para vender os dados dos clientes e outros mecanismos que a gente tem visto por aí. E em relação a outros parceiros, as plataformas começam cooperando com desenvolvedores, criadores e negócios, mas com o passar do tempo, essas plataformas passam a competir com esses complementadores, desenvolvedores, criadores e negócios. Então, o modelo de plataformas vem sendo questionado e, com o desenvolvimento hoje da Web3, a gente tem
a leitura e a constatação que existe um novo modo de produzir as coisas na internet, que é a Web3, onde a gente tem visto a profusão e o crescimento dos modelos de negócio descentralizados, dos quais os criptoativos, como as criptomoedas, têm sido a ponta de lança desse novo mundo que a gente chama o da economia dos tokens. Então, a gente saiu na Web 1 da economia da informação, transicionou para a economia das plataformas na Web 2, e agora a gente está vendo o florescimento da economia dos tokens. Portanto, a aquisição, a retenção e a monetização depende também das estruturas de mercado em que a gente atua. Eu acho que é isso. Fico por aqui. Massa, Zé. Obrigado, velho. Vocês têm alguma dúvida, gente? Ou complementos queiram fazer? Nossa, que silêncio. Pronto, pessoal, então, assim, fica só essa recomendação de que, assim, o foco é no projeto, né? A gente entende que vocês vão fazendo, mas é importante vocês pontuarem esses elementos, né, que Zé falou. Não, como é que vocês sugerem que seja feita a aquisição do produto de vocês, né? Que mecanismo vocês podem ter na solução de vocês que enfatizam a retenção? E aí é bom evitar muito, assim, o pessoal fala muito, não, mas a gente vai fazer o produto bem feito, por isso vai reter. Então, assim, o produto ser bem feito, funcionar, é obrigação, tá? Então, a gente espera que já seja assim. Agora, ele vai ter algum mecanismo de... a gente vai gerar conteúdos atualizados, então isso vai ajudar a reter. A gente tem um modelo de assinatura azul da reter. A ferramenta, a solução vai ajudar, vai incentivar com que as pessoas trabalhem de forma colaborativa. Isso ajuda a reter. A solução faz com que você tenha um histórico de atividades, e isso também ajuda a reter. Que mecanismo vocês estão propondo que ajudam a fazer a retenção, né? E a monetização é a mesma coisa. O que é que vocês estão propondo na prática, né? Que vai ajudar a monetizar. E, de preferência, se baseando nas coisas mais modernas que estão de prática mais moderna. O que é que seu concorrente está usando? Né? O que é que está se propondo que você pode... O que é que uma referência que vocês estão tendo, que é uma referência, muitas vezes, de solução, assim, de feature, mas o que é que ela pode também servir como referência de monetização, por exemplo? Ou de mecanismo de retenção, ou de mecanismo de aquisição. Tá ok, pessoal? Tá claro isso aí? É sim, professor. Então, o que a gente quer é que vocês pensem o produto como um todo, não só tecnicamente, né? E, mais uma vez, usem o tamanho da equipe para isso. Coloque algumas pessoas para irem atrás, para focar nessa parte, principalmente quem tiver interesse, né? Acho que algumas equipes têm pessoas que são de economia, que podem ter muito interesse, por exemplo, em particular nesse tipo de atividade, né? Não é que é só para essas pessoas fazerem, mas elas podem puxar isso daí, trazer para a discussão, tá entendendo? Liderar pesquisa nessa área. Bueno. Léo, tem mais hoje? Ou a Quest, né? Oi? A Quest. Pode alguém aí projetar a Quest? Projetar que eu posso falar, se for caso.
Léo, tu vai projetar? Eu estou com meu monitor está um pouco lento aqui no computador. Deixa eu ver aqui. O teu som está meio estranho, assim. Olha, está muito Bem, ruim, bem meu. abafado. Está muito ruim meu computador. É a Quest 6, né? É a 6, estou abrindo aqui. Modelos de negócio. Estou abrindo. Quem abrir primeiro, quem chegar primeiro, projeto. Eu consegui aqui. Pronto. Já conseguiu. Eu estou com ela aqui na... Tô com ela Eu aqui. acho que eu compartilhei. Tem alguém compartilhando aí, tá? Sou eu. Não, mas não é... Na 6, E não? aí tem as perguntas? Tem embaixo, tem embaixo. Embaixo. Aí. Não, esse é de modelo de negócio, não. É mais Mas embaixo. é isso mesmo, é com Essa mesmo. É essa mesmo. Bom, gente, então veja, aqui em Projetão, vocês vão fazer o projeto encapsulado ele no modelo de negócio, que esse modelo de negócio, ele também inclui o que foi falado agora, né, de ARM, né, aquisição, monetização, a aquisição, retenção e monetização, né? Então, quais são as atividades chaves para o seu negócio? Como é que você é feito o marketing, que tem a ver com aquisição, né? Qual é a estrutura de custos do seu negócio? Aí aqui você não precisa fazer um negócio muito detalhado, não, mas quanto é que custa manter esse seu negócio? Quais são as despesas principais, né? Então, pode ter servidor, equipe, né? Se vocês fossem receber um salário, bota o salário que vocês gostariam de receber e bota o número da equipe. No mínimo, tem que bancar isso daí, né? Mas ainda tem outros tipos de despesa, como as despesas de aquisição, por exemplo, que tem a ver com marketing, né? Como é que os clientes vão ficar sabendo da sua solução? Né? Qual a estratégia de vocês para isso? E aí, tem aquela coisa geral, eu vou divulgar na web, mas tentem detalhar, olha, existem grupos específicos, existem eventos específicos que é bom divulgar lá. Né? Como é que vocês vão manter o seu cliente fiel? Que aí tem a parte de retenção. Tá? Então, veja que aqui a parte do ARM está embutida nas perguntas. Mas como é que você vai manter o seu cliente fiel de forma mais explícita? E isso, eventualmente, pessoal, pode ter impacto na própria solução. Por exemplo, se você vai manter os clientes fiéis com colaboração, você vai ter que implementar essa parte de colaboração na solução, por exemplo. Ou ela pode impactar o modelo de receita. Não, olha, a gente vai manter o cliente fiel fazendo uma assinatura com desconto de 12 meses. Isso faz parte do modelo de monetização que impacta na retenção. Né? Quais são as fontes de financiamento, recursos, né? Na verdade, qual a fonte de receita principal da solução de vocês? E aí não é só dizer a fonte, mas qual é o valor? Olha, vai ser uma assinatura de R$15, tá? Então, vocês podem usar os seus concorrentes como referência, podem usar as referências como referência. Então, olha, o pessoal está acostumado a pagar uma assinatura de tanto no Spotify. Vou trazer isso como uma referência para a minha solução. Ô, Cristiano, me permita. Claro. Hoje em dia, como está evoluindo muito o mundo cripto, tem muita solução que está sendo apresentada no seguinte espírito: soluções que vão desintermediar as transações. Então, tem um enorme conjunto de atividades que estão migrando para a blockchain e a criptoeconomia, porque estão eliminando os intermediários, porque essas soluções criam uma infraestrutura extremamente confiável, robusta e que é de difícil imitação, que traz um valor associado a ela muito grande. Então, tem muitos negócios novos começando com isso. Eu acabei de ver na semana passada o mercado imobiliário brasileiro está usando o token.
Então, as plataformas de venda de imóveis agora estão considerando os tokens, que é uma solução de blockchain. Então, essas novidades, tem muita coisa acontecendo e que vocês podem usar isso como características inovadoras. Perfeito, Zé, perfeito. Então, qual o potencial de escala da sua solução, né? E aí, pessoal, tentem dar uma ideia do tamanho do mercado, né? E também enfatizar se vocês estão no Oceano Azul. Lembrando que o Oceano Azul não é só aquilo que o concorrente não faz o que você faz. É que você está mirando no público que o seu concorrente principal não está olhando. Está entendendo? Então, olha, não tem ninguém olhando para esse mercado aqui. E é um mercado grande, não tem ninguém olhando. Eu vou ser o primeiro a propor algo para esse mercado, né? Então, e quais são as influências do modelo de negócio ele tem no MVP? O que é que muda? Porque, veja, como eu falei aqui, você pode ter feito, vamos supor, você vai usar token no seu negócio. Isso vai ter impacto no MVP. Vai ter que ter uma parte ali que vai lidar com essa questão de token. Você vai criar uma feature que é de compartilhamento de informações para reter o pessoal. Isso vai ter impacto no MVP. Está entendendo? Então, por isso que é importante olhar o modelo de negócio como um todo, porque ele pode ter impacto, inclusive, na implementação. E como vocês não começaram a implementar ainda, pensar essas coisas para ter um produto interessante é melhor fazer agora, porque você não gastou esforço ainda, né? E atualizar o seu Canvas, né, com todas essas mudanças que venham acontecer. Beleza? Então, gente, a partir de agora, vocês vão trazer de forma mais concreta, não só o produto que vocês vão trazer, que é o MVP, mas qual é o negócio que vocês estão propondo que esse produto está embutido. Tá claro aí, pessoal? Alguma dúvida? Se não tiver, tem vários vídeos aqui ó, falando sobre armas, sobre modelo de negócio. Passa embaixo aí um pouquinho. Tem... Não, embaixo. Né? Como preencher o Canvas para quem tiver alguma dúvida. Né? Então, pessoal, vai ficando mais claro agora a solução de vocês. E só para finalizar, pessoal, hoje a gente teve uma reunião com o pessoal da FACEP. Então, está tendo um programa nacional chamado Centelha, cujo objetivo é atrair jovens empreendedores, né? E é um programa que pode ter, se você chegar na fase final, você consegue ter até 60 mil de verba, mais 26 mil em bolsas, né? E para você ingressar nesse programa, é basicamente submeter uma ideia, tá? Então, a gente deve marcar com vocês, nessas próximas 2 semanas aí, o programa vai ser lançado no dia 11, então, na próxima, acho que quinta-feira, mas a gente quer conversar, o pessoal quer apresentar esse programa numa das aulas de projetão, porque isso que vocês estão fazendo aqui, basicamente é o que eles estão querendo. Então, não precisa ter um negócio ainda, pode ser estudante, tá? Então, pode ser uma chance muito legal de vocês pegarem essas informações que vocês estão coletando, quem quiser submeter, submete. Se der certo, ótimo. Vocês podem eventualmente concorrer para ter um capital semente, né, para tocar essa ideia no pós-projetão aí. E as ideias que vocês têm aqui, pessoal, são competitivas. Tá ok? Então, boa sorte aí, né, para a próxima semana. E a gente deve alinhar com vocês uma apresentação do Centelha para a turma. Ok? É isso, gente. Boa semana, pessoal. Boas reuniões aí. Um abraço, pessoal. A gente volta só um minuto. A gente volta dia 22, né? Já que semana que vem é Proclamação da República. Eita, semana que vem é de novo, né? Feriado? Feriado. Proclamação da República. Então, mas esse acho que já estava no planejamento do cronograma. Estava sim. Que esse já era na segunda. É isso aí. Tentar avançar com os mentores, né? Isso quer dizer, mentoria. Aproveitar para fazer mais um A semana e a próxima com os mentores. Exatamente.
Então, pessoal de logística, amanhã, lembrando, nossa mentoria às 18 horas. Mais alguma dúvida, gente? Até mais. Boa semana para todo mundo. Bons trabalhos. Vou fechar a sala. Tchau, tchau.